Meu nome é Ruth, né? Então eu vou apresentar para vocês a introdução da população caiçara e o bem viver. Eu tô olhando ali porque eu separei alguns tópicos pra gente, para poder guiar mais fácil essa introdução ao nosso trabalho, né? Então é assim, a gente traz no trabalho, né, sobre a população caiçara e o bem viver, é, um resgate, né, das relações as relações sociais que a gente tem postas hoje em dia aqui, principalmente no nosso município, né? Então a gente tem um cenário em que a gente tem a população caiçara, né? E dentro desse cenário a gente tem um litoral, uma praia, e que envolve então a questão do turismo sazonal e dessa imposição de outras culturas aqui, né? E aí então é nesse processo que a gente chama para o discurso a questão da reflexão social, né? Como que eu vou trabalhar é, essas diferenças culturais dentro de uma mesma localização geográfica, né? Sem desvalorizar nenhum deles, né? Então daí a gente vai ter é, alguns autores, por exemplo, Santos, que vai destacar a questão, esse desafio e essa questão do olhar mais sensível, sabe? Então, eu enquanto é, pessoa urbanizada, dentro dessa cultura, eu tenho que chegar lá para a população tradicional, né, para a população caiçara nesse caso, e não olhar eles a partir da minha cultura, né? E sim me abrir para aprender com eles a partir deles, porque senão eu vou impor, né, a minha cultura deles, e isso é quando eu imponho a partir do meu, eu estou dizendo para eles que o meu é certo e o deles é errado, quando na verdade é, né, isso depende do modo de vida, né? Então, o que determina esse certo e errado, né, é, é a forma como eu olho o mesmo objeto e não como ele é para mim, né? Então, eu posso ver o mesmo objeto de formas diferentes e, e entender, compreender ele nessas formas diferentes. E nenhuma delas significa certo ou errado, né? Aí a gente segue o trabalho nessa discussão e traz então o Acosta, que vai então trazer essa questão do bem viver, que é pensando em toda essa, né, essa gama de diferenças que a gente tem, como então viver de uma forma saudável, né, em conjunto, em grupo, como pensar isso, como realizar isso na nossa vida, né? E aí ele vem trazendo todo o contexto histórico de como que a gente chega nessa situação. É uma boa leitura, né, o Acosta. E aí a gente então traz o Sachs, porque ele vai trazer para a gente discussão sobre o pensamento econômico, social, humano, de condições de vida, tá? E ele traz toda essa questão é, da realidade, né, gente, de como a gente se distanciou da natureza, de como o ser humano usa, né, explora o próprio ser humano, né? Então ele vai trazer tudo isso e como que isso ficou pra gente na relação com o ambiente, né? Então a gente olha para o ambiente, quando eu digo ambiente, eu digo todo, tá? Uma cidade é um ambiente, uma área rural é um ambiente, uma área de preservação é um ambiente, uma praia é um ambiente, minha casa é um ambiente, tá? Então tudo isso, a gente tomou uma distância de todas essas relações, ficaram muito artificiais, né? A gente passa por essas coisas, mas a gente não sente, não vê, não percebe, não vive essas coisas, né? E isso tá tudo implícito nessa distância da gente, de nós mesmos. Nós somos natureza, né? Existe ser humano
com natureza, não sem natureza. A natureza existe sem o ser humano, né? Então o Sachs vai trazer tudo isso, vai trazer essa ideia da natureza como recurso, e é a partir dele também e com o bem viver, que a gente percebe a importância do desenvolvimento sustentável, dessa organização, desse novo modo de pensar, né? A necessidade de fato disso acontecer, né? E aí a gente vem então com Castells, e o Castells ele vai servir para mostrar porque ele é um autor que traz, né, a ideia da sociedade em rede, a sociedade da informação, ele vai dizer que nós somos, e de fato somos, é o que está posto hoje em dia, principalmente com a pandemia, e se instaurou, encaixou e ficou, né? Então, a gente somos hoje sociedade da informação, e como tal, a gente não tem mais a desculpa de dizer que não conhece o outro, que não sabe do outro, e que o seu modo de ver está certo, porque a gente tem uma perspectiva e uma gama de modos de ver muito grande, e tá na nossa cara o tempo inteiro, né? Então, por que sabendo disso, a gente não para, se olha, né? Se conhece, cresce e emerge junto uma coisa melhor, né? Então o Castells traz essa questão que é uma segunda realidade nossa, se eu for colocar, então, todo o processo de carência social, coisa que o Sachs coloca, somada à realidade da sociedade da informação, né, colocada pelo Castells, que também é um fato posto para nós. Então, por que com tudo isso a gente não, ao invés, né, de segregar, de oprimir, de sobrepor culturas, por que a gente não se dispõe a aprender, a criar, a recriar com as várias culturas, né? Então, dentro de tudo isso que o nosso resumo vai desenvolver, né, a discussão. Não é uma discussão que tem um fim, tá? Uma conclusão, porque ela, na verdade, ela é para abrir leques de pensamentos, né? Para a gente refletir e evoluir com isso. Então, espero que vocês gostem. Minhas colegas vão continuar daqui. Agora a Patrícia vai falar sobre o bem viver e a Ana Lu depois sobre a população caiçara, tá bom, gente? Espero que depois vocês tenham a oportunidade de ler o trabalho. Obrigada. A importância do bem viver está ligada às questões ambientais, à qualidade de vida, à conservação da biodiversidade. Podemos observar no mundo um desenvolvimento desenfreado, sem a mínima preocupação com a natureza e com o próprio ser humano. Nos deparamos com a degradação ambiental ocasionada pelo consumo crescente e, com isso, o esgotamento ecológico do planeta. O bem viver vai além da condição material, socioeducacional ou de saúde. É um estado de felicidade. Devemos ressaltar o encontro de diferentes culturas, uma troca de saberes e, dessa forma, ter uma visão muito mais ampla do mundo e nosso papel nele. É na construção histórica desses encontros culturais que se formam culturas tradicionais como a população caiçara, que tem sua origem no encontro das culturas colonizadoras e as culturas indígenas. A identidade de cada um vai se formando ao longo do tempo. Quando destacamos a população caiçara de Matinhos, falamos de uma identidade territorial, que vem de família, de uma cultura, da formação de grupos, do ato de ensinar e passar esse conhecimento através das gerações. Uma forte característica da cultura caiçara é a pesca com tarrafa artesanal. São pescadores que possuem um conhecimento da arte de pescar e da confecção da tarrafa. Eles estão em constante contato com a natureza. As águas fazem parte de um trabalho prazeroso que lhes dá qualidade de vida. Aliando esse saber empírico
e os saberes escolares através do viés do ensino das ciências, como coloca Paulo Freire. Fortalecer a cultura caiçara, somando teoria e prática, aprendendo com a troca. O que torna o ato de aprender um ato sadio, um ato prazeroso de valorização cultural e manutenção da cultura caiçara.